Você não precisa perdoar. Sim, não perdoa. Senta aqui na mesa da mamãe, vamos fazer um vídeo polêmico hoje. Você não precisa perdoar. Sim, não perdoe. Antes de você sair me xingando, pisando duro, assiste o vídeo até o final. Depois você vem, você comenta, você dá dislike, você faz o que você quiser. Algum tempo atrás, no meu Instagram, eu postei fiz um post lá, falando sobre a questão do perdão. Na verdade, eu deveria ter feito esse vídeo antes e depois o post, mas enfim, eu acabei invertendo a ordem e cá estou eu para falar sobre o perdão. Violeta, mas Jesus não mandou a gente perdoar 70 vezes 7? Sim, Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7. Se você quiser checar essa informação, tá lá em Mateus, capítulo 18. E a bela da verdade é que eu estou fazendo esse vídeo porque, como terapeuta, como analista corporal, eu recebo muitas pessoas desse contexto, né, dos 70 vezes 7, contexto cristão, vamos dizer assim. E nós aprendemos durante toda a nossa vida que nós devemos perdoar as pessoas para que muitos dos nossos problemas sejam resolvidos. Por quê? Quando nós perdoamos as pessoas, nós não carregamos mais essas pessoas e acabamos nos limpando, vamos dizer assim, deixando a vida mais leve. É verdade? Sim, é verdade. Onde que está o problema então, Violeta? Por que você está dizendo que não é para perdoar? Porque nos é vendido o perdão como se fosse aquele pluguezinho que você liga a lâmpada. Liga, desliga, desliga. Perdoa, volta ao normal. Perdoa, volta ao normal. Então, ou seria assim, cagadinha, perdão. Cagadinha, perdão. A pessoa faz uma cagadinha com você, perdão. Isso funciona? Funciona, deveria funcionar assim. Mas qual que é o grande problema? Para aquele plug funcionar, existe todo um encanamento ali, tem o conduíte, tem os fios. Esses fios, eles estão ligados na rede central de energia. E é esse processo que está por trás que ninguém nos conta, tá? E por que eu tô falando sobre esse assunto? Porque dentro do contexto cristão, do contexto evangélico, tem pessoas que elas chegam na igreja para ter um relacionamento com Deus na tentativa de substituir a figura do pai ou da mãe, ou de se curar dos traumas passados, tá? É possível? Sim, é possível. Deus, ele é capaz de qualquer coisa. Só que muitas vezes, quando a pessoa chega na igreja, ela é instruída que ela deve perdoar o que fizeram de mal com ela. Seja pai, seja mãe, seja um amigo, seja um sócio. E as pessoas, muitas vezes, pela tentativa de fugir da perda do paraíso, ou fugir do inferno, ou fugir do capeta, ou até mesmo numa boa intenção de solucionar os próprios problemas, o que ela faz? Ela fala com a boca que perdoou. Mas, mais dia menos dia, elas acabam caindo na minha mão e chegam lá com alguns problemas típicos de falta de perdão. Porque o corpo, ele adoece quando a nossa mente está doente. E a falta de perdão é uma das coisas que adoece a nossa mente. Então a pessoa chega para mim com um problema no aparelho reprodutor, não consegue engravidar, no caso das mulheres, ou então chega com problema de tireoide, ou chega com problema de ansiedade, de depressão, e ali está escrito no corpo dela várias coisas, e quando eu toco nesse assunto, eu falo, a pessoa vai se abrindo, ela fala assim, então, vou dar um exemplo para vocês. Uma moça, uma menina, uma mulher, ela chega e fala assim, então, mas eu passei por um abuso. Ah, vá, eu já sabia. O simples fato dela ter problemas para engravidar ou ter problemas no aparelho reprodutor, eu já sei que pode ter tido um abuso ali ou tem alguma coisa relacionada ao traço de rigidez dela. Muitas vezes essa pessoa chega e fala para mim assim, olha, eu passei por um abuso, mas eu perdoei o meu pai, perdoei a minha mãe. E a pergunta que eu faço para ela é, se você perdoou de verdade o seu pai, por que esse problema continua em você? E a pessoa não sabe responder. E numa conversa mais íntima, mais aprofundada, caçando a real raiz daquele problema, a pessoa chega à conclusão de que, na verdade, ela gostaria de contar ou de falar na cara do pai e da mãe todo o cuidado que ela não teve, toda a omissão que ela teve, toda a injustiça que ela teve, que o pai e a mãe deveriam ter trazido para ela, porque toda criança, ela busca isso, ela busca cuidado, ela busca ser vista, ela busca justiça,
E isso é dado pelos pais. Então, pensa comigo, uma menina que foi abusada, muitas vezes ela foi abusada porque ela se expôs a esse risco, porque a mãe não estava cuidando, ou o pai não estava cuidando, ou pior, nenhum dos dois estavam cuidando. Ah, mas o meu pai e minha mãe, eles precisavam trabalhar, eles não podiam cuidar de mim, porque se eles não trabalhassem, a gente não comia, a gente não morava. Tá, isso é o que você diz agora, tá? Isso é a sua ideia de adulto, mas na ideia de criança, a criança ela quer ser cuidada, não é que ela quer, ela precisa ser cuidada. Então, às vezes, alguém contou para a mãe, ou a própria criança chegou para a mãe, ou chegou para o pai e falou, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ou o pai fala, ó, tá vendo como que você é? Você não devia ter ido naquele lugar, você é desobediente, eu já te falei que você não devia estar com aquela pessoa. Ou a mãe chega e fala assim, ó, não conta pro seu pai não, porque se seu pai ficar sabendo, nossa, ele vai ficar super bravo. Então, o que a criança faz, seja menino ou seja menina, ela guarda aquilo para ela. Quando ela cresce, ela começa a contar essa história para ela mesma, de que, eu preciso perdoar minha mãe porque a minha mãe e o meu pai, eles precisavam trabalhar para me sustentar. Aquela dor, ela não saiu de dentro da pessoa ainda. E aí, quando a pessoa cai na igreja, ela pensa, bom, agora, finalmente, eu vou conhecer a Deus, eu vou ter um relacionamento com Deus, e isso vai sair de mim. E realmente, ela é incentivada a perdoar, a esquecer. Você compreende que, de novo, o comportamento do pai e da mãe, do não conta pra ninguém, ou deixa isso pra lá, uma hora isso vai passar, esquece, perdoa. Tá se repetindo. Então, quando a pessoa cai na minha mão, a primeira coisa que eu falo é, mas você não tem que perdoar. E aí a pessoa, ou ela chora, ou ela balança a cabeça, ou simplesmente ela fala a verdade. A minha vontade é jogar na cara da minha mãe, jogar na cara do meu pai, tudo aquilo que eles não fizeram pra mim, que eles deveriam ter me cuidado, que eles deveriam ter feito alguma coisa e eles não fizeram. Então, qual que é o problema aqui? É o perdão? Sim, o perdão, ele liberta as pessoas, ele nos liberta de muita coisa, ele deixa a nossa vida muito mais leve. Só que nos é vendido esse perdão quick, esse perdão fast, esse perdão simples, onde é vendido pra gente só a partinha do liga e desliga da tomada, mas não é vendido pra gente o processo, que é o quê? De autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você sabe quem você entende o outro, você muda muito a perspectiva de muitas coisas na sua vida. Mas o perdão, ele tem que ser dado de uma forma correta. Então, como que faz, Violeta? O perdão, ele tem que colocar para fora a mágoa, a água ruim, água podre que está dentro de você. Então, a sua criança, aquele momento que você sofreu aquele abuso, e geralmente não é um só, são vários, você tem que viver aquilo, você tem que colocar aquilo para fora, você tem que trazer aquilo de dentro de você e colocar toda essa raiva, toda a sua ira. E muitas vezes as pessoas relatam para mim e falam, Violeta, minha vontade era essa mesmo. Às vezes eu tenho vontade de dar um soco na cara do meu pai, de dar um soco na cara da minha mãe, porque ela não entende até hoje que ela precisava ter cuidado de mim. Só que a pessoa muitas vezes, pela ideia do eu tenho que perdoar 70 vezes 7, ela vai passando só uma massa em cima daquele problema e não tratando o problema. Eu até dou o exemplo do funileiro. Quando um carro chega com algum podre na parte de baixo do carro, aquele podre, aquele ferrugem, ele é retirado e depois passado uma massa. Se aquele serviço ele é mal feito, se aquele ferrugem ele não é tirado de forma adequada, adivinha, você vai lixar, vai passar massa, vai passar tinta, vai passar o verniz e algum tempo depois aquele ferrugem vai estourar aquela tinta, é um serviço mal feito. Então, ou seja, aquele ferrugem ele volta de novo à tona. O funileiro que tem um serviço perfeito, o que ele faz às vezes? Às vezes o podre ele é tão comprometedor que ele corta aquela parte e solda uma outra parte nova ali. Isso sim é o perdão. Quando você tira aquela parte, é traumático. Imagina você cortar aquilo ali e depois soldar e pôr fogo. É traumático. Então, viver essa raiva, viver esse ódio, trazer hoje, quando você faz isso, você como adulto faz isso, traz essa raiva, vive isso daí,
essa injustiça e coloca para fora e vai falando dos seus sentimentos, como que você se sentiu, o que você esperava que esses adultos não fizeram para você, você tá como analogamente, né, cortando aquele ferrugem, tirando aquele ferrugem para depois colocar um pedaço de metal novo ali. E muitas vezes é isso que não é feito. Por quê? Porque nós somos ensinados a perdoar em silêncio. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter autorresponsabilidade. Primeiro, você tem que ter consciência do que aconteceu. Segundo, você precisa se autoconhecer. Depois, você tem que viver isso daí de forma intensa e colocar isso para fora. E às vezes até colocar isso para fora para a pessoa que estava envolvida com aquilo ali, seja seu pai, seja sua mãe, seja o abusador. Estou dando um exemplo, tá? Pode ser N histórias aqui, não só de abuso. É que o abuso é um exemplo bem simples de ser entendido porque é abominável. Mas às vezes as coisas são muito pequenas. Você vive uma injustiça que às vezes, para quem está de fora, é tão pequena essa injustiça, mas para você, se isso está atrapalhando a tua vida, você tem que assumir que aquilo foi importante para você. Como, por exemplo, ser motivo de chacota na pré-escola. E você às vezes conta para o pai, conta para a mãe, mas ninguém faz nada. A professora não faz nada, que é o tal do bullying hoje em dia. Então, para alguns, o bullying é só uma brincadeira, é só um apelido. Para outras pessoas, aquilo ali é muito pesado, entendeu? E a pessoa fica o tempo todo agora retraumatizando a si mesma, do tipo, ah, mas isso não era nada, ah, mas éramos só criança. Mas vira e mexe à noite no seu travesseiro e você chora lembrando daquele episódio de quando você era criança. E isso nunca foi dito, isso nunca foi colocado para fora. Então, quando é que eu consigo realmente viver o perdão de forma plena? Quando eu entendo que tem esse processo. Você entende que para eu fazer aquele negócio da tomada lá de ligar e desligar a luz, ele precisa quebrar a parede, eu preciso colocar o conduíte, eu preciso depois passar o cimento por cima, depois eu preciso puxar fio, depois eu preciso ligar lá na energia lá central. É muito trabalho. O processo para que essa lâmpada seja acesa é muito longo e é traumático. Da mesma forma que falar sobre aquilo que te faz mal, ele pode ser traumático, só que você vai colocando essa água podre para fora. E aí sim você consegue perdoar aquela pessoa. Então, quando a pessoa chega para mim muitas vezes, Violeta, conta todo esse contexto. Ah, mas eu perdoei. Ah, é? Então, se você tivesse perdoado, você não estava passando por isso, você não estava aqui comigo agora. Você seria capaz de perdoar qualquer coisa. Mas, como é vendido como uma forma rápida e fast, ou, é muito simples, não é simples. Viva a sua raiva, viva o seu ódio. É melhor você viver isso agora. Não foi possível viver lá na sua infância, não trouxeram justiça. Quem traz justiça para você agora? Você mesma. Hoje você é grande, hoje você entende, hoje você tem que se autorresponsabilizar. Como que você consegue se autorresponsabilizar? Ativando a sua identidade, sabendo quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você sabe como você funciona, automaticamente você vai conhecer o outro e você vai conseguir já prever os tipos de problema que a outra pessoa vai trazer para você. Seja uma rejeição, seja um abandono, seja uma traição, porque essas são as dores essenciais dos seres humanos. Quando você sabe quanto de dor você tem dentro de você e como você trata aquilo, como você lida com isso, como que você coloca as suas habilidades em jogo, automaticamente você está entendendo o outro. Entendendo o outro, você já sabe o que esperar. Antes que a pessoa peque contra você, ou antes que a pessoa faça, vamos dizer, uma cagada com você, ou faça pise na bola com você, você já sabe mais ou menos do que esperar dela. Isso te dá uma liberdade de perdão absurda, porque a pessoa nem errou, você já perdoou. Aí sim nós conseguimos entrar no 70 vezes 7. E às vezes a pessoa passa uma vida inteira, às vezes até dentro da igreja, buscando a Deus, procurando em Deus esse perdão, com doenças, saindo de um problema e entrando no outro, sempre problemas de repetição.
Então, pessoas que são injustiçadas no trabalho, por exemplo. Talvez esse seja o seu problema. Ela é injustiçada no trabalho, uma, aí 2, aí 3, aí 4. Aí ela fala assim, mas Violeta, parece que é sempre comigo. É, sempre com você. Sabe por quê? Porque o seu problema tá lá atrás. Tá no perdão? Tá no perdão. Muitas vezes você conta a sua história pra alguma amiga, conta a sua história pra algum líder, conta a sua história pra alguém, pra você assim, deixa pra lá, perdoa. E você, dentro de você, sabe que você quer viver aquela raiva, você quer viver aquele ódio, você quer colocar pra fora e não coloca, adivinha o que acontece? O perdão não vem. O autoconhecimento, você não tem o autoconhecimento, o perdão não vem. Você não sabe como o outro funciona, o perdão não vem. E aí quando esse perdão não vem, adivinha? A vida vira um looping, na verdade, né? Você, na tentativa de sair do problema, você cai de novo. Saiu, entra de novo. Saiu, entra de novo. Mas, Violeta, eu sempre escolho o homem errado. Violeta, eu sempre sou injustiçada no trabalho. Violeta, tudo que tem que acontecer de errado acontece comigo. Eu posso estar num grupo de 50 pessoas. Se tiver que queimar o aparelho, o computador de alguém, é o meu computador que vai queimar. Ah, é? Qual foi o dia que você precisou ser justiçado? Você precisou ser visto que você não teve. E aí, quem que tá ligado com isso? Quem que você tem que perdoar? Muitas vezes dentro da igreja a gente aprende que tem que perdoar 70 vezes 7 da forma errada. Qual a solução, Violeta? Ativa a sua identidade através do autoconhecimento. Seja responsável por você mesmo. Como? Vivendo aquilo que você precisa viver. Colocando pra fora aquilo que você precisa pôr pra fora. Tira de dentro de você essa água ruim. Mas, Violeta, é feio, é ruim discutir. Então tá. Continua do jeito que tá. Não tá bom? Não, não tá. Então siga esses passos, tá? Como analista corporal, eu posso afirmar pra você que a partir do momento que você se conhecer, você souber suas dores existenciais e você souber todos os recursos que você tem já dentro de você através dessas dores para sobreviver a essas dores, você se torna capaz de tomar as rédeas da sua vida. Quer fazer uma análise? Entre em contato comigo por algum canal meu. Tem lá o meu Instagram, Violeta Giacomelli, aqui, ou no Facebook, Violeta Giacomelli também, tá? Dá uma curtida aí, dá um likezinho. Se você achou esse assunto interessante, compartilha com alguém. Eu espero você no nosso próximo vídeo.